Tite anunciou hoje os convocados para os jogos contra Venezuela e Uruguai, os 2 próximos compromissos de eliminatórias. A lista tem o Alisson, que estava machucado, da última vez não foi convocado. O Everton está em segundo porque o Everton foi o titular, então se espera que hoje ele seja o reserva imediato do Alisson. E o Ederson, hoje na condição de terceiro goleiro. Os laterais são o Danilo e o Gabriel Menino, que já estavam na última lista, o Renan Lodge e o Alex Telles. Zagueiros, tem mudança aí. Thiago Silva e Marquinhos mantido, o Éder Militão é a novidade. No lugar do Felipe, o Rodrigo Caio segue na lista. Meio-campistas, Casemiro, Fabinho, Arthur, novidade, Arthur de volta. O Bruno Guimarães não foi convocado para a seleção olímpica, lista anunciada hoje também. E o Douglas Luiz, que foi titular da seleção nos jogos contra Bolívia e Peru. Ainda no meio-campo tem o Everton Ribeiro, Felipe Coutinho, o Neymar e o Everton já entrando no ataque, todos eles já estavam na lista anterior. Gabriel Jesus, que volta à seleção, estava machucado. O Vinícius Júnior, o Firmino e o Richarlison. Como é que você viu a lista do Tite, PVC? O Vinícius Júnior fez gol na Champions League anteontem, no jogo que o Real Madrid perdeu para o Shakhtar. Eu acho que a lista tem uma coerência e tem uma sequência. O grande espanto foi a ausência do Bruno Guimarães, mas a informação chegou da França logo depois. Espanto, mas foi um jogador que não foi titular nos 2 jogos anteriores. Então, né? O Douglas me parece hoje ser o titular ali na cabeça do Tite. Mas isso também causou espanto, né? É uma sequência, né? Se não for o caso da seleção olímpica, o Bruno merecia uma sequência, né? Também acho, mas ele foi convocado pela seleção olímpica hoje. E com a informação que vem da França, de perto do Bruno Guimarães, de que o Bruno sabe que ele é o capitão da seleção olímpica. Então é por isso que ele está preterido da seleção principal. Natural. O Douglas Luiz jogou com uma função tática diferente. O Douglas Luiz foi o guarda-costas do Renan Lodge, para o Renan Lodge ser o ponto esquerda, quase, da seleção, ser um lateral que avança muito. Então, eu acho que a lista tem uma coerência. A questão do Arthur é importante. O Arthur foi reserva da Juventus no jogo de terça-feira contra o Dinamo de Kiev. Está voltando devagar a jogar e tem que ver qual vai ser a função que ele vai fazer. O Pirlo está jogando com 3 zagueiros, o que significa que não está acontecendo aquilo que a gente suspeitava quando o Arthur foi para a Juventus. De que o Sarri primeiro quisesse e o Pirlo tentasse também fazer do Arthur uma espécie de dublê do que era o Pirlo primeiro volante. O regista atrás dos marcadores, pensando o jogo lá de trás. Não é isso que está acontecendo. Vamos ver como é que o Tite vai trabalhar e conversar com o Arthur na chegada. E aí, maestro, o que você achou da lista? Né? Não, a lista, eu acho que a palavra, né, que é exatamente que define a lista é coerência, né? Eu acho que o Arthur, como tem características diferentes, principalmente do Pirlo, né? Sim. Ele pode até vir a ser esse jogador, mas ele é um jogador que carrega demais a bola, mas tem a seu favor, né, PVC, o fato dele já ter participado da seleção em outros momentos e tenha sido, inclusive, titular, né? Quer dizer, saiu da lista em alguns momentos também pelo fato de não estar jogando, aqueles problemas todos que teve com o Barcelona e contusão, né? Mas eu acho que a coerência é a palavra em função da CB. Saiu o Rodrigo, veio o Vinícius Júnior. Quer dizer, que são praticamente jogadores com as mesmas características. Eu acho que a ideia de jogo que a gente viu, né, nas 2 últimas partidas, eu acho que vai ter continuidade e esses jogadores que estão chegando agora poderão tranquilamente dar continuidade a essa nova ideia, né, para a seleção brasileira que está sendo imposta pelo Tite. Na verdade, a única polêmica da convocação não é de nomes, é de você tirar jogadores dos clubes brasileiros em pleno andamento de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro. Os nomes não vejo nenhuma polêmica ali. A polêmica é só essa, o nosso calendário não parar em data FIFA e os clubes conviverem com desfalques tão importantes quanto esses que vimos agora há pouco. O Palmeiras não vai ter 2 jogadores na Copa do Brasil nas quartas de final. Nas oitavas, que começam na quarta-feira, tem. 2 jogadores se o Vinha não for convocado para o Uruguai, por verdade, exemplo. Pode aumentar. Sim, se o Gustavo Gomes não for convocado para o Paraguai, aí o Palmeiras pode perder 4 titulares. Perdeu na lista passada e foi o que causou, o que terminou na demissão do Luxemburgo. Sim. Pode não ter sido por Como isso. o Flamengo. O Flamengo perdeu 2 jogadores para a seleção brasileira. Mas o Isla está aí. E se o Arrascaeta se recuperar a tempo, pode ser convocado pelo Uruguai. O Arrascaeta pode jogar domingo já, né? Então deve ser chamado de novo. Então, é isso. Acho que essa é a única polêmica hoje.
O que é uma repetição de... Na questão da convocação é isso mesmo, sim. Essa troca do Rodrigo pelo Vinícius, parece que tem uma ideia, né, de convocação, do estilo dos jogadores, até isso do Bruno Guimarães, se ele vai ser o capitão, ele tem que começar mesmo a ajudar na formação de um time olímpico e tal. Então você tem uma... Não foi o Felipe, mas foi o Militão, que eu acho que está um passo à frente, enfim. E essa que você falou, da polêmica do calendário, não é nova para nós, a polêmica. Havia uma promessa de que este ano ela seria novidade, a não realização de jogos. E aí faltou uma sensibilidade grande da Confederação Sul-Americana com as confederações dos países sul-americanos para você eventualmente mudar a forma de disputa da eliminatória, né? Muda a forma de disputa e castiga menos jogadores e clubes. Ou faz o que a FIFA tinha sugerido, começa no ano que vem. Eu acho que foi um estrangulamento ainda maior de um calendário que já não tem folga nenhuma. É isso aí. Eu acho que podia ter o Pedro. Assim, eu enxergo o Pedro nessa lista não como titular, eu enxergo o Pedro como alternativa de jogo. Que é a discussão Da principal? Na principal, porque é a discussão do Firmino. Para mim, o Firmino é titular da seleção. Eu acho o Firmino o facilitador. O Firmino não é o goleador. O Pedro, o Gabriel, para mim, não é centroavante. O Gabriel é ponta de lança. É difícil você encaixar o Gabriel no time do Tite, mas se estiver jogando o que jogou no ano passado, tem que encaixar. Mas o Gabriel foi titular do Tite na Copa América jogando pelo lado, o Gabriel Jesus. Não, eu tô falando do Gabigol. Tô colocando o Gabigol porque o titular do Flamengo é o Gabigol. Tá. É que eu acho que o Pedro, ele oferece uma alternativa de jogo que o Brasil não tem. Há muito tempo, o Brasil não tem centroavante. Então, é você, em circunstâncias das partidas, ter um centroavante que é cada vez mais confiável. O Pedro faz gol todo jogo, não fez nos últimos 2. Mas você acha... virou crise, né? Fez 8 gols em 8 jogos, não fez em 2, porque não foi convocado. Mas você entende que no futuro o Pedro vai ser titular ou vai ser reserva do Flamengo? Você imagina que o Pedro ganhou a posição... Eu ouvi outro dia o Domi falando que, nesse momento, o Pedro merece jogar. Mas qual você acha que vai ser a formação? Eu estou imaginando assim, o Pedro foi reserva no Flamengo, mesmo que você acha que ele ia ser convocado para a seleção, acho o Pedro um centroavante espetacular, hein? Extraordinário. Vou me adiantar a você. Mexeria no meio do campo. O Arão ia ter que suar um pouquinho para jogar Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro e Bruno Henrique. Tá bom? Mas você acha que ele vai ser titular do Flamengo e mesmo se não for, tem brecha na seleção? Eu acho que ele vai ser titular do Flamengo e que o Domi vai sacrificar o Gabriel, porque aí vamos voltar para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus teve a sensibilidade de entender que o Gabriel não tinha que jogar na ponta direita nem de centroavante. Ele formava uma dupla de pontas de lança com o Bruno Henrique, fazendo o X. E o Domi gosta da amplitude com os pontas. Então ele já escalou o Gabriel pelo lado direito. Agora, independentemente do Pedro ser titular do Flamengo ou de não ser titular do Flamengo, a seleção tem um monte... O Arthur é reserva da Juventus e está convocado para a seleção. Eu acho que eu estou discutindo uma alternativa de jogo. Eu não acho que o Pedro vai chegar à seleção principal e ser titular da seleção. Mas eu acho que o Pedro tem uma característica de centroavante que o Richarlison não tem, que o Firmino não tem, que a seleção há muito tempo não tem. Então eu vou trazer mais um ponto para o debate. Acho até difícil falar em time titular do Flamengo, sabe por quê? Dificilmente o Domi vai ter os 11 que ele quer à disposição. O Arrascaeta acaba de ser convocado pela seleção uruguaia. Saiu a lista. O Cavani volta, porque não estava jogando, não foi convocado na primeira. Cavani volta, Arrascaeta, mesmo sem ter entrado em campo, o Uruguai já está contando que ele vai estar a ponto de bala e convocou o Arrascaeta. Então o Flamengo vai perder, por exemplo, nos jogos de data FIFA, Arrascaeta, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, provavelmente o Isla. Estamos no meio de uma pandemia, calendário brutal, tem jogador suspenso, jogador machucado. Então, dificilmente ele vai ter os 11 que ele acha que são os 11 ideais. Então, vai ter... A gente dificilmente vai terminar esse ano sabendo quem são os 11 do Domi, como sabíamos quem eram os 11 do Jorge Jesus. Fala, maestro. Não, eu ia falar o seguinte, o Tite ainda não conseguiu achar, né? Está tentando, né, achar
né, uma forma de jogar, né, que a gente viu nos dois últimos vezes. Vamos dar um tempinho para ele primeiro achar esse jogo. Depois que ele achar, aí a gente vai buscar uma outra alternativa, né? Que eu acho que é a alternativa exatamente do Pedro, pela característica dele, daquilo que a gente tem visto, pelo menos na seleção nos últimos 2 jogos.